Olá pessoal, deixa eu falar para vocês. Eu comecei a realizar a minha operação do dia de hoje e pensei que eu estava gravando, e quando eu fui ver percebi que não estava, né? De forma que eu realizei a minha primeira operação desse dia e não foi possível mostrar, e devido a isso eu estou gravando essa nova operação para que vocês possam acompanhar o andamento. O mercado financeiro de hoje, a partir desse momento, ele chegou em um extremo em que ele vai ter que se decidir. Só tem duas alternativas aqui: ou ele corrigir o gap de abertura, né, fazer o fechamento aqui, ou por outra, fazer voltar, né, até a parte superior do canal. Se isso acontecer, aí a gente vai ter aí o fechamento de um padrão. Porém, há uma forte probabilidade de o mercado vir fechar o gap, certo? Nesse momento eu estou marcando aqui para vocês entender que esse ponto aqui é um ponto de indecisão, certo? Chegando nesse ponto aqui, só tem essas duas alternativas: ou ele retorna lá para a parte superior desse canal, ou ele faz a correção do gap. Contudo, é mais provável ele fazer a correção do gap. Por quê? Porque existe vários indicadores que nesse momento está mostrando que a correção do gap será o evento mais provável que pode acontecer. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando o gráfico abre com um gap dessa proporção, na maioria das vezes ele vem fazer o fechamento, né? E como nós podemos ver, os movimentos estão bastante inclinados em direção do fechamento do gap, tá certo? Eu tracei aqui um ciclozinho, mais ou menos onde se encontra o fechamento do gap de abertura do mercado de hoje, tá certo? Então há uma probabilidade dele vir para esta posição aqui. E como nós podemos ver, o mercado está dando assim umas avançadas bem interessantes em direção do gap, e que nós podemos até imaginar que realmente é o que vai acontecer, é o fechamento do gap, tá certo? Vamos aguardar um pouco para ver o que acontece. Se nós observarmos esse candle vermelho que acabou de fechar, ele fechou bem abaixo do ponto crítico, ou seja, do ponto que é considerado o limite inferior do canal, desse pequeno canal. Então, se ele fechou abaixo, há uma forte possibilidade de ele não ir na região superior desse canal, né? Fechando aí um dos padrões que costumeiramente acontecer, né? Então, podemos até ter certeza que vai haver um fechamento de gap, né? E dentro dessa probabilidade nós temos aqui a oportunidade de realizar aqui algumas vendas, né? Temos a oportunidade de vender. É claro que a gente precisa se proteger, estar preparado para não sofrer nenhum loss alto, né? E aí a forma de proteção, isso é muito depende muito de cada indivíduo, né? Tem uns que se protegem de uma forma, outros se protegem de outras, né? Isso vai depender muito também do capital que você tiver para estar operando na bolsa, porque você pode se proteger de forma fazendo preço médio,
se você tiver um volume muito interessante de um limite na bolsa para poder operar, né? Ou você pode se proteger com um stop, né? Colocando um stop na posição em que o preço não venha a ser tão agressivo com relação ao seu ganho, né? Observa que acabo de traçar uma linha, uma nova linha aqui, onde pega todos os topos, né, mais alto do movimento do dia anterior, né? Aqui é um outro ponto crítico, mesmo que ele venha a fazer o fechamento do gap, mas esse ponto aqui é um ponto crítico, né? Ele pode também retornar a partir desse momento aqui, que chegar nesse fechamento de triângulo aqui, tá certo? Mas se ele não fechar, se ele não retornar aí, como ele está vindo com força mesmo, a probabilidade de vir lá no fechamento do dia de ontem é muito grande, certo? Porque até esse momento ele veio simplesmente no local de abertura do dia de hoje, né? Entre a abertura do dia de hoje tem um grande gap que ele provavelmente pode fechar, tá certo? Eu estou marcando aqui alguns topos que são muito importantes, tá? Para a gente levar em consideração na hora de fazer uma análise do fluxo de gráfico, né? Porque se você entender esses detalhes aqui, você já tem uma grande chance aí de conseguir realizar alguns trades, alguns scalp positivos, né? A minha estratégia aqui é uma estratégia de scalp, onde eu busco, né, apenas um percentual definido pelo meu operacional, e nos últimos 2 dias eu consegui superar de forma triplicada o meu alvo, né, o meu plano de operação. E hoje mesmo, na primeira operação, já consegui bater a minha meta de hoje, né? E resolvi fazer essa segunda operação aqui, esperar para fazer a segunda operação para me mostrar para vocês o resultado da minha operação do dia de hoje, tá certo? Eu não tenho nenhuma compra, nenhuma venda aqui executada, porque eu preciso ter certeza de que eu posso entrar aqui, seja comprado, seja vendido, e não perder o que eu já ganhei, e pior ainda, e não fechar o dia com saldo devedor, né? Eu preciso de um saldo positivo, porque eu estou trabalhando aqui no sentido de validar a minha estratégia, né? E quero deixar bem claro também que essa operação que eu estou fazendo é na conta real, tá certo? Se você observar no canto inferior do lado direito do gráfico, você vai ver que eu estou ali com a conta, eu estou na conta real, né? Não estou na conta simulador, tá certo? Quando eu realizar essa operação aqui, e eu já vou ter a possibilidade de sair da conta real e partir para a conta simulação, onde eu pretendo mostrar para vocês aí um pouquinho da conta das operações na conta de simulação, justamente para mim não perder, não vir a perder do valor que eu consegui bater para o dia de hoje na conta real, tá certo? Observe uma coisa interessante, que o candle atual, ele deu uma vaquetada bem positiva aí, no sentido de chegar aí no limite dessa linha que eu tracei, pegando os topos da movimentação do dia de ontem, certo? Essas linhas agora começam a perder sentido, porque nós estamos trabalhando abaixo da abertura do dia de hoje, né? Um sinal que nos dá um pouco mais de convicção de que o mercado vai estar trabalhando no sentido de fechar o gap. Mas vamos aguardar e vamos ver o que é que vai acontecer.
Estou marcando esse ponto aqui, porque esse ponto aqui é um ponto em que, mesmo que o mercado venha fazer a correção do gap, mas é um ponto interessante que ele vai enganchar aqui por alguns minutos, porque esse ponto aqui é um ponto muito forte. Você viu aí que quando eu estava traçando essa linha, existe vários topos alinhados, tá certo? Se por acaso ele viesse, o mercado voltasse daqui e ir lá naquela linha superior, naquela linha do canal superior, ele iria estar formando um padrão que costumeiramente a gente confia no sentido de realizar algumas operações, né? Agora, é claro, é preciso ter alguns outros indicadores para embasar a atitude, a tomada de decisão da gente em fazer uma operação de compra aqui, né? Porque aqui nós temos duas fortes possibilidades. Primeira, é de ele voltar nessa linha superior aqui, fechando um dos padrões que na maioria das vezes acontece, mas nós temos também uma força vendedora aqui que poderá levar o mercado para o fechamento do gap de abertura, tá? Eu não sei se você entende a linguagem que estou falando, essa questão de gap aqui, muitos talvez não entendam, mas o gap é o espaço que existe entre o fechamento do mercado no dia anterior e a abertura do mercado no dia seguinte, né? Então, se você observar, você vai ver que tem um espaço aí onde fechou o mercado no dia anterior, né? Que é o último candle vermelho e do dia de ontem, e o primeiro candle do abertura do mercado de hoje, né? Vê que tem um espaço aí, não tem nenhum candle aí, mas a gente entende que houve negociação desse espaço aqui, só que é uma negociação que fica invisível, porque não está visível para a gente, né? Porque logo na abertura do dia, o mercado ele abre trabalhando com leilões, né? E nesses leilões, a gente às vezes não vê, às vezes não, ele não aparece aqui no gráfico movimento de candle, né? E às vezes acontece por algum motivo, grandes players, né? Grandes empresas, como alguns bancos, por exemplo, né? Fazer operações no momento da abertura do mercado financeiro de manhã, só que antes de ser aberto o gráfico, e mostrar isso no gráfico, é feito um leilão interno, onde esses grandes investidores, como bancos, corretoras, operam, né? E aí quando abre para o público, às vezes acontece de mostrar uma distância, às vezes de abertura, né? Às vezes pode ser uma abertura no sentido de compra, às vezes pode ser uma abertura aqui, um distanciamento entre o fechamento do dia de ontem e a abertura no sentido de venda, né? E na maioria das vezes, quando ele fecha com o gap de compra, que no caso é o que está acontecendo no dia de hoje, a tendência é ele fechar no mesmo dia, né? Agora, quando ele fecha com um gap de venda, aí tem dias que fecha, tem dias que não fecha, tá? Porque não sei explicar exatamente porquê, mas isso, se a gente observar o gráfico, a gente vai ver essa tendência. Então, nós estamos nesse momento dentro de uma condição que é muito provável que haja um fechamento do gap de abertura do dia de hoje, certo? Então, nessas condições aqui, nesse momento, é muito complicado você fazer qualquer operação. Por quê? Porque a gente não tem assim uma certeza se o mercado vai descer lá para baixo para fechar o gap, certo? Ou se ele vai voltar
a subir para formatar o padrão, né? Agora, nesse momento aqui, você vê que ele deu uma agulhada no rumo de baixo e deixou, e nós temos aí pouco tempo, né? Mais ou menos aí menos de 3 minutos para fechar esse, aliás, menos de 2 minutos para fechar esse candle, né? E se ele fechar mais ou menos com esse padrão aí, nós temos um padrão um candle chamado martelo, que ele traz muita assim, firmeza para que se faça uma compra, né? Contudo, volto a afirmar que nós temos aqui uma grande dúvida. Primeiro, já está trabalhando abaixo do topo dos fechamentos do dia anterior, né? Dos topos maiores, que é essa linha que nós traçamos aqui, tá certo? Mas não podemos também deixar de considerar que ele está trabalhando deixando uma sombra muito grande, tá? Para poder, que a gente chama de martelo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma conferida aqui para a gente ver como é que está isso aqui. Você vê que essa última linha de baixo é um ponto importante. Eu tive marcando isso aí justamente para a gente poder ter uma noção aí dos movimentos do mercado, para a gente poder tomar alguma decisão. É provável que esse candle ele feche aí com o martelo, né? Se ele fechar com o martelo, como eu disse, você vê que alguns vendedores tentaram empurrar até embaixo, né? Em direção do fechamento do gap. Mas a gente pode perceber que também teve alguns compradores fortes aí que acabou jogando de volta o mercado lá para aquele momento ali, né? E você vê que o candle fechou com um forte martelo, um grande martelo, né? E isso nos leva, às vezes, a tomar decisão motivada por esse padrão aqui, né? Um padrão de compra, né? Onde foi formatado um martelo no extremo inferior de um canal, né? E a gente leva a gente é levado a acreditar que o mercado vai subir, né? Mas, como eu disse, não é nada, não existe nenhuma certeza absoluta. Isso aqui é mercado de variável, né? Renda variável, não existe nenhuma certeza. Mas nós estamos vendo aqui um acontecimento, né? Esse candle aqui abriu muito acima, só que eu gostaria também de frisar que às vezes acontece nos primeiros, no tempo de 5 minutos, acontecer isso. Realizei aqui uma compra de um contrato, esperando que o mercado suba, pelo menos, mesmo que ele não suba, mas que como ele está travado nessa região aqui, eu vou ter condições de realizar algumas manobras para fazer com que, mesmo que o mercado não venha fechar esse padrão e subir até lá na linha superior, mas eu vou tomar aqui algumas atitudes para que eu consiga sair com lucro, pelo menos dentro da minha média, né? Dentro do meu operacional, que é o percentual que eu espero tirar em relação
o valor que eu tenho como garantia para realizar as operações, certo? Então aqui agora é uma questão de tempo para a gente sair, e eu espero sair positivo, para que eu consiga mostrar para vocês como funciona, tá certo? Nesse momento aqui eu estou no mercado comprado, e eu posso ter lucro ou posso ter prejuízo, né? Até porque nesse momento aqui eu estou numa situação em que muito duvidosa, porque o mercado está trabalhando em uma região em que não dá para ter certeza absoluta se ele vai voltar a subir para fechar esse padrão aí, né? Ou se ele vai descer para fechar o gap, né? Tem um detalhe aqui que isso acaba levando a gente a ter uma crença que ele pode subir, que foi o martelo, né? Como o martelo fechou bem feito, acaba isso confundindo muita gente. Agora nós temos que estar preparado para, se fizer uma compra aqui, estar protegido, porque há também uma grande chance de o mercado estar simplesmente estopando algumas pessoas que estão aí, estão vendidos aí, né, com os stop preparados lá em cima, e aí acontece que o mercado vai buscar esses stop das pessoas que estão protegidas ali com o stop, e aí volta a cair novamente, né? Por exemplo, esse martelo que ficou aqui no candle anterior, na minha compreensão, nada mais foi do que o mercado indo zerar alguns traders que estavam posicionados com seus stop naquela posição ali. Olha, veja só bem aqui o que aconteceu. Olha o tamanho desse movimento aqui, né? Tá? Então veja bem que eu fiz uma outra compra aqui para me proteger, né? Por quê? Porque embora eu não tenha certeza absoluta, mas ainda estou confiante nesse martelo que ele pode ainda fazer com que o mercado volte lá em cima. Então eu vou estar comprando aqui justamente para chamar o meu médio mais para baixo, puxei ele mais para baixo, na esperança de que o candle volta lá para cima e eu consiga sair com lucro, né? Olha só, aqui é onde mora o grande risco de a pessoa ser estopado com prejuízo, porque você vê que ele deu uma violinada grande aqui, foi lá no fechamento de gap, praticamente ele fechou o gap aqui, certo? Só que ele fechou o gap de que forma? Ele fechou o gap com uma violinada, né? Isso aqui foi muita gente que estava estopada ali, stop protegido, e veio buscar os stops dos traders, né? E aí aconteceu isso aí. E agora eu acabo de sair, tá? Consegui sair do mercado e consegui fechar positivo, tá certo? E vocês veem aí que o meu ganho desta manhã é bem interessante, tá? E então, por exemplo, bati a minha meta de hoje 2 vezes, né? Ou seja, o meu percentual estimado de operação para o dia de hoje, baseado no valor que eu tenho alocado na corretora para operar, eu bati a minha meta 2 vezes, porque a minha meta para o dia de hoje seria 2%. E só hoje, até nesse momento, nesse pouco espaço de tempo aqui, eu já fiz aqui mais de 2, 4, 6, 8, quase 10%, né? Quase 9%. Então, é uma média interessante, e eu tenho observado nesses quase 10 anos de operação no mercado financeiro que às vezes o que leva a gente ao fracasso é querer ganhar muito no mesmo dia, na mesma operação. E aí você não tem margem suficiente para garantir as suas operações, e aí você
o mercado te dá o ganho, você não quer sair porque acha que quer mais, e aí quando você espera que pensa que não, você já perdeu tudo. Por quê? Porque, por exemplo, uma violinada dessa bem aqui, eu estou operando aqui baseado em R$ 1.000, ou seja, eu tenho R$ 1.000 na operadora, para poder operar, né? E aí o que é que acontece? Digamos que eu esteja querendo mais operar 10 contratos, não tem condições, não vai ter condições de fazer isso, certo? Agora, nesse momento aqui, eu que acabei de passar para a conta de simulação, vocês vejam que eu acabei de realizar aqui uma mudança, sair da conta real. Se vocês olharem lá em cima, no canto superior, ali onde está em vermelho, né? E tem o nome com letras brancas, simulador. Então agora eu já estou no simulador. Você vê que na parte aqui onde fica registrado os valores que a gente ganha ou perde, está tudo zerado. Daqui para frente eu vou estar realizando aqui agora umas operações, mas agora em simulação. O que eu fiz anteriormente na minha conta real, isso ali está garantido, né? Por isso que eu saí da conta real, agora eu vim para a conta de simulação, porque eu não quero mais perder aqueles valores ali. Por quê? Porque ali foi meta batida, né? Ah, mas foi pouco, foi só 80 e poucos reais, tal. Foi pouco, verdade. Mas por que foi pouco? É porque eu tinha também pouco dinheiro para poder estar operando, né? Digamos que eu tivesse R$ 10.000 na corretora para estar operando um contrato em cada R$ 1.000, eu já teria batido aí mais ou menos R$ 800, né? Porque essa meta de hoje foi baseada em R$ 1.000. Fiz R$ 80, então se você multiplica 80 e poucos reais vezes 10 vai dar 800, né? Só que é como eu disse, tem que agir com prudência, com sabedoria, tá? Então tudo que eu fizer agora, você vê aqui que eu estou passando o mouse aqui, mostrando que eu estou na conta simulação, e tudo que eu fizer daqui para frente, se eu perder, é só para efeito de validação da minha estratégia, né? E se eu ganhar também, né? Isso vai me fazer ficar mais convicto de que ou a minha estratégia funciona ou não, tá certo? E eu irei realizar alguns trades aqui, alguns scalp, né? Nós estamos fazendo aqui alguns scalp. Scalp é você entrar e sair com pequenos valores, né? E aí nós vamos dar uma esperada para ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Pessoal, é o seguinte, nós já estamos aqui com mais de 30 minutos de vídeo, tá? E eu disse que nós iríamos fazer algumas operações na conta de simulação, mas o que mais importa mesmo é o da conta real, né? E como nós já estamos com bastante tempo aqui de vídeo, tá muito grande, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui, tá? E nós vamos estar aguardando agora para a operação no próximo dia, que no caso é amanhã, sexta-feira. Aí eu vou estar gravando novamente para mostrar para vocês se eu for operar, tá? E se eu não for operar, é agora só segunda-feira. Pelo menos essa semana eu já fiz o suficiente para atender a minha média em percentual praticamente do mês inteiro, tá? Então eu não teria que me preocupar mais com operar esse mês se eu estivesse operando, digamos, 10 mil reais ou 20 mil reais, porque quem opera uma mão desse tamanho, ele não precisa operar muito não, porque o objetivo é você fazer uma operação que você consiga atingir a sua média em percentual para competir com o rendimento das aplicações que existe em banco ou até mesmo em corretoras, tá?
para você ter um rendimento melhor. Você não pode querer enricar só com operando o mercado financeiro, mercado futuros não, tá bom? Então já quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajude aí se inscrevendo, dando o seu like. E uma coisa que eu gostaria de pedir também é que você faça o seu comentário, qualquer comentário que seja, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que o que nós estamos fazendo é relevante e vai estar indicando os nossos vídeos para mais algumas outras pessoas, tá bom? De já, muito obrigado por tudo e fiquem todos com Deus.